Olá, meus caros assinantes da On Research, mais uma vez aqui, Crypto Wrap-Up, né? Hoje está difícil falar, a língua está enrolando. Crypto Wrap-Up da On Research, nessa sexta-feira com cara de, sei lá, ventando, bons ventos, maus ventos, quem sabe o que vai acontecer. Mais uma vez, como sempre, no dia, hoje eu tenho que falar o dia, né? Dia 7 de outubro, para que as pessoas não se percam. Estamos mais uma vez aqui com Bruno Lazarato e Pedro Rafael Loureiro. Tentar resumir um pouco do que foi essa semana, meio monótona, né? Não teve muita coisa, apesar que teve hacking, coisa grande aí, hacking, coisa grande, que mexeu nos preços, e vamos tentar fazer o resumo da semana e falar um pouco do que acontece, o que pode acontecer e algumas notícias que impactam aí o mercado nos próximos 7 dias. Teremos feriado semana que vem no Brasil, então não sei se isso vai impactar, acho que o Brasil ainda não tem tanto volume assim para impactar os mercados, mas de qualquer maneira, quarta-feira aí, para quem é religioso, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, Bruno, por favor, seus inputs aí, o que você viu de bom e de ruim nessa semana que pode ajudar aí o nosso assinante a tomar as decisões dele. Muito boa tarde, uma excelente sexta-feira a todos. Bom, pessoal, o Bitcoin deu uma melhorada, né, essa semana. A gente saiu lá da região dos 19 mil dólares, rompeu aquele range que estava trabalhando entre 19 mil e 19.500 dólares e foi bater lá na região dos 20.400 dólares, onde tem resistência, sentiu a resistência e estamos indo para o terceiro dia de queda na moeda, seguindo o S&P. O S&P tinha dado uma melhorada, o Bitcoin acompanhou e o S&P sentiu hoje com os dados do payroll e caindo o S&P 2,8%, o Bitcoin caindo 2,5% no dia de hoje. O que acontece? Estamos numa região de 19.500 dólares no Bitcoin. É um suporte interessante, vejo como uma boa compra até para swing trade e podemos ir ali até os 19 mil dólares, que também seria uma compra interessante para swing trade. Stop perdendo a região dos 18.400 dólares, tá certo? Isso para o Bitcoin. O destaque da semana ficou em Ripple, a gente chamou um swing trade aí no dia 4 de outubro, se eu não me engano foi dia 4 de outubro, bateu o alvo 1 no dia seguinte, já está quase no segundo alvo, o segundo alvo está em 54 centavos, ela bateu hoje, agora há pouco ela bateu 53.300, então entregando quase o alvo 2, que daria 17%. E só um update aqui da carteira semanal, falei no vídeo de hoje cedo, não atingiu nenhuma entrada, infelizmente. A carteira semanal, uma carteira voltada a swing trade, trades mais curtos aí. Então não, eu coloco pontos de entrada muito bons para que o stop esteja muito bem ajustado. Infelizmente não deu nenhuma entrada, segunda-feira tem uma nova atualização. É o que eu vejo. E Ethereum. Ethereum também está próximo de um suporte, 1.324 dólares trabalhando agora, até ali os 1.300, 1.270 dólares, vejo uma entrada interessante, ficar comprado ali, com stop perdendo a região dos 1.230 dólares, tá certo? É isso que eu vejo para o mercado. Tem um excelente final de semana. Tomem cuidado, porque o final de semana a gente tem um volume menor, né? Então, pode ser que os players aprontem aí para pegar os sardinhas. E nós não somos sardinhas, lembre-se disso. A gente é atum. A gente não é baleia, mas é atum. Até pelo Exatamente. cilindro, até pelo formato do corpo, né? Pô, o Pedro é magro, agora o Pedro tá mais para barracuda, assim, um peixe mais magrinho. A gente que tá meio para atum, né? Aquele atum torô, né? Aquele atum gordo, bonito. Mas para Free Willy, viu? Não, calma, não precisa falar assim também. Pô, acabei de perder 7 quilos, cara, me ajuda. E a custo de, pô, putz, nem te falo. Mas vamos lá, uma coisa legal que eu estava vendo essa semana foram os impactos positivos em termos de custos lá na rede Ethereum. Realmente os custos baixaram sensivelmente, né? Então, eu acho que ainda tem que resolver algumas questões lá, não mais resolver, mas que seja demonstrada as questões sobre a governança que a gente discutiu umas 2 semanas atrás. Eu venho acompanhando isso. Pelo menos saiu um pouco daquele buzzword que a SEC ia regular, pelo menos pararam de falar disso, né? Mas em relação ao Ethereum, eu via positividade. Se o foco era, realmente diminuir as taxas do Ethereum, elas baixaram bastante, né? Hoje estão bem baixas, o que, de novo, pode viabilizar vários negócios que eram inviabilizados pelos custos mais altos do gas fee. É isso aí.
Bom, Pedrão, por favor, a sua visão aí de análise de on-chain, o que você viu de interessante aí? E o Pedro sempre traz aquele tradezinho maroto, aquele trade interessante aí que só ele vê. Depois ele fala alguma coisa para a gente aí. Boa tarde, pessoal. Boa sexta-feira para quem está assistindo a gente. Essa semana o mercado ficou bem colado aí, como o Bruno mencionou, no mercado tradicional. A gente viu uma descorrelação na semana passada, nessa semana eles acompanharam, hoje principalmente com a saída aí do payroll. Então, o BTC acabou caindo junto com a notícia. Na parte de derivativos, a gente bateu alta histórica de índice de alavancagem. Então, a gente está mais alto do que nunca em grau de alavancagem. Eu não vejo isso com bons olhos. Não significa que vai ter uma forte queda, uma forte alta, mas significa que vai rolar sangue para algum dos dois lados. Então, é preciso identificar se a gente tem mais pessoas do lado comprado ou mais pessoas do lado vendido. Como o Bruno também lembrou, eles costumam fazer essa manobra domingo à noite, no final de semana, né? Então, bastante cuidado ali no final de semana. Outro ponto que a gente está olhando aqui também é o número de contratos futuros abertos. Tá? Então, a gente está em 12 bi só de contratos futuros em aberto. E, geralmente, quando atinge esse patamar, sempre tem algum tipo de correção, uma forte vol, nem que seja uma violinada, mas isso acontece com frequência. E o outro ponto que eu destaquei aqui é que a gente, nessa casa aqui, de 19 mil até o 20.500 por ali, 18, vamos colocar 18.500 até 20, a gente tem muito Bitcoin ali sendo transacionado, tá? De forma on-chain, agora não falando de forma de contratos derivados, mas de forma do Bitcoin físico, praticamente. Então, a gente está tendo ali quase 5% do supply de Bitcoin sendo disputado nessa faixa de preço. Então, é uma luta que está tendo ali, tanto dos compradores quanto dos vendedores. Então, isso mostra que nem os próprios players que já têm experiência, que já passaram por outros ciclos, eles estão num período sem saber o que de fato pode acontecer. Então, não é algo normal no mercado de cripto, não é algo normal no mercado tradicional. Então, assim, essa semana eu preferi colocar aquela famosa frase: coloca o bumbum na parede, não faz nada, observa e deixa as coisas acontecerem. Então, essa semana, infelizmente, eu não vou conseguir trazer nenhum tipo de trade. Eu estou ainda lá naquele trade lá da eleição. Aquele está dando super Verdade, você está certo. lá? Foi para o segundo turno. Assim, não sabia se ia terminar ali no primeiro turno, no segundo turno, independente dos dois candidatos, se ia pegar ali 20%. Então, a gente estendeu mais um pouco aí. Eu saí parcial de um contrato, o contrato subiu bastante, então deu para sair parcial, deu para fortalecer a outra ponta e continuar delta neutro, né, de forma redeada. Então, essa semana eu resolvi ficar com o bumbum na parede, só observar, acompanhar algumas notícias. Esse fato de ter muitos bitcoins sendo disputados nessa faixa de preço, com grau de alavancagem, com esses contratos futuros, vol pela frente. E aí, quando vem a vol pela frente, é aí que a gente monta uma estrutura, de preferência para ficar vendido em vol, né? Então, nesse momento, seria um bom caso de montar uma estrutura para ficar comprado em vol, né? Você ficar comprado em volatilidade, mas eu ainda acho que está caro montar esse tipo de estrutura, contrato de opções. Então, eu vou esperar a vol subir para montar um tipo de contrato vendido e coletar delta nessas operações. Uma coisa interessante do mercado que eu notei essa semana foi a correlação com o ouro, né? Voltou a ter correlação com o ouro, né? Aumentou pra caramba a correlação com o ouro essa semana. Deu uma alinhada. Hoje eu estava tendo um papo com dois analistas, um analista quant, e aí a gente estava conversando que em algum momento alguém vai começar a achar diversas correlações e descorrelações. Tá? Então, esse amigo ele operava commodity, ele operava diesel, gasolina, sabe? Coisa bem peculiar.
E ele, até hoje, ele tem uns tiques de mania de acompanhar o mercado. Então, está tendo um furacão em algum lugar que influencia o preço do diesel, por exemplo. E aí ele falou, cara, alguém vai chegar e vai pegar a correlação do algodão e vai falar, olha, o Bitcoin essa semana andou colado com o algodão e a galera vai começar a ver como está o contrato de algodão para poder se posicionar. Então, assim, eu acho que o principal é que o mercado de cripto ele ficou muito, ele está crescendo, ele está ficando mais, tendo mais liquidez, está entrando mais cap para dentro do mercado. E isso, de natural, vai para o fluxo de capital do mundo, é o follow in demand. Então, o Bitcoin ainda está criando a própria identidade, ele já foi uma espécie de moeda, já foi uma espécie de ouro, já foi um ativo que é descorrelacionado com o mercado tradicional e agora ele está correlacionado. Então, a gente está lidando com um ativo que é real, as pessoas procuram por ele. Essa semana saiu aí 19 bancos oficiais, isso é no relatório do BID, Banco Central dos Bancos Centrais. 19 bancos declararam aporte em criptomoeda. Estarem condicionados em cripto. Se não me engano, foram 9,8 bi de euros, em euros, né? Posicionado em cripto. Então, se a gente pegar esse dado aí, 2017, não tinha, sei lá, se tivesse um banco, seria muito, né? Então, a gente está vendo os bancos entrando, os hedge funds, enfim. Então, é um ativo que ele é jovem, ele tem 14, 13 anos praticamente, e quem com 13 anos sabia o que ia ser da vida, né? Então, o próprio mercado vai moldando e o Bitcoin vai se adaptando, porque ele é um ativo único e não tem nada na prateleira de quem é investidor semelhante ao Bitcoin. Sim. Exatamente, Pedrão. Uma coisa que eu converso muito com o pessoal do mercado é que, assim, e a pergunta que eu faço, por que dessa relação? Por que dessa relação, principalmente com as ações de tecnologia, né? E aí, uma frase que eu ouvi, que eu concordo, é porque não tem outra caixinha para colocar. Assim, quando você, principalmente de 20 anos para cá, houve uma grande padronização da classificação dos ativos, né? Para que vários modelos pudessem ser criados e pudessem ser implementados, você tinha que criar uma taxonomia própria para que os modelos, principalmente o pessoal que opera automatizado, quant e tal, você precisava ter uma nomenclatura única, você precisava ter as caixinhas para que as análises, principalmente as análises automatizadas, baseadas em data, né, em Big Data, você tivesse essa implementação mais fácil. E aí criaram-se uma prateleira com todas as caixinhas dos ativos possíveis, né? E ainda não se criou uma para Bitcoin. Você não sabe se era reserva de valor, se ele é moeda, não se criou ainda. E por falta de ter uma caixinha própria para eles, eles colocam quase como uma ação de tecnologia, é um ativo de tecnologia. E isso eu acho uma análise muito pobre ainda. Eu acho que tem características próprias. Na minha modesta opinião, Bitcoin é reserva de valor. Ele tem todas as características, para mim, de reserva de valor, escassez, é inflacionário, blá, 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 blá. E eu acho que em algum momento, eu espero, né, que essas análises tenham essa linha. Eu acho que seria salutar para o mercado que a gente criasse uma caixinha própria, né, que o mercado inteiro chegasse num acordo de que o Bitcoin tem características próprias. É engraçado, né? É mais fácil você definir o Ethereum hoje do que o Bitcoin, né? Então, eu acho que isso seria legal. E aí, olha, eu vou falar do trade da semana, né? Quem pegou o GMX aí? Ninguém pegou GMX? Pô, GMX chegou a dar 47% essa semana. Infelizmente não peguei. Então, cara, uma galera pegou. Eu não peguei também, né? O olho escorreu, mas só para vocês entenderem, nossos assinantes, é importante. O mundo de cripto é muito dinâmico, é muito dinâmico. E ele tem certas características que só o mundo de cripto. Até para explicar o trade para vocês entenderem e se preocuparem e tentarem buscar essa informação. GMX é uma moeda que está lá entre as centésimas e poucas moedas, mas essa semana foi anunciado que ela ia ser listada na Binance, na FTX, em 3 ou 4 exchanges de uma vez só, o que não é muito comum, mas acontece. E quem estava posicionado, cara, quem conseguiu ou pesquisou, aí tem que pesquisar mesmo, tem que estudar, tem que estar participando dos fóruns, tem que estar lá nas conversas. Quem se antecipou a esse anúncio e conseguiu se posicionar em GMX, ela saiu de 40, bateu 55 e hoje ela está 47, 48.
Então, isso em algumas horas. Então, foi no dia 5 ela deu um estouro, subiu, e agora começou a cair, como o próprio mercado se manteve ali um pouquinho. Mas eu falo, essas são as oportunidades. Claro que um ativo como esse não tem uma liquidez enorme, então não daria para você entrar com 10 milhões para comprar, porque não tem essa liquidez, mas para dar aquele shotzinho diário, baseado numa informação, não digo de bastidor, porque ela consegue ser pública, mas uma informação diferente, com uma simetria de informação, isso que eu queria dizer, que você consiga nas suas pesquisas, você pode ter uns trades desses, ou seja, ganhar suas mil doletas aí num trade desse não faz mal a ninguém, né? Trade da semana, né? Quem pegou foi o trade da semana. Foi o trade da semana. Quem pegou, pegou. E aí, eu queria ir já para o final da nossa conversa com dois pontos importantes que depois eu queria ouvir a opinião de vocês também. O primeiro é o hack da BNB, né? Da BSC, na verdade, da Binance Smart Chain. É uma plataforma de criação de tokens muito importante da Binance, né? Patrocinada pela Binance, e perto de 300 milhões de dólares foram hackeados através de uma falha que eles não tinham identificado no software, no protocolo. Isso parece que já foi resolvido, todos os validadores já fizeram o upgrade, e eles estão mudando algumas coisas nas regras de conversão, nas regras de governança aí. E é importante a gente ficar sempre atento, porque é um protocolo bem grande, como eu disse, patrocinado pela Binance, de que a cripto ainda é uma tecnologia em construção, ainda é algo que a gente acredita, nós todos aqui somos skin totalmente nesse game, mas é importante que o nosso assinante, que o investidor saiba que também, da mesma forma que existem oportunidades interessantes, é uma tecnologia em construção, né? De novo, eu costumo dizer que nós estamos como a internet estava lá em 99 e 2000. Muita coisa legal sendo construída, mas o novo Google de cripto, o novo Facebook de cripto ainda não aconteceu. Ele vai acontecer, ele está sendo construído em algum momento, ou daqui a pouco em alguma garagem, alguma coisa com esse volume. Quando eu digo Google, Facebook, pelo tamanho, não necessariamente pelo modelo de negócio. Mas é muito importante o investidor estar atento a buscar informações relevantes, confiáveis, tentar, como eu sempre digo, fugir do ruído, né? Tentar filtrar o ruído e ouvir um pouco disso. E aí, não sei se vocês têm alguma informação adicional em relação a essa questão do BSC e do BNB. Eu não tenho nada adicional, o que eu tenho é uma curiosidade. Seria o fundo, sabe? Porque em 2019, quando a Binance foi hackeada, não sei se vocês lembram, foi hackeada, teve aquele alvoroço, ela bloqueou saques por uma semana, daí prorrogou por mais alguns dias. E quando voltou, o Bitcoin saiu de 5 mil dólares para 9, para 14 e saiu rasgando para cima. Não sei se vocês lembram disso. Em coisa de 60 dias, saiu de 5 para 14 mil dólares. E agora, você falando, me veio essa curiosidade. As correlações justamente aí, vamos achar uma correlação. As correlações. É uma curiosidade só. Porque, irmão, e lá naquela época eu ainda falei, isso aí é o marketing da Binance. Na verdade, acho que eles não foram hackeados nada, estão só falando, ó, a gente foi hackeado e a gente tem grana para bancar esse hack, 50 e tem milhões, muito né? mais ainda. O CZ não, colocou... tinha sido um valor aproximadamente, creio que disso aí, e ele falou, isso aí não é nem 2% do nosso fundo garantidor, né? Que eles têm um fundo lá que é para hack, para todos esses... Entendeu? Mas assim, foi algo surreal. E aí, em 2 meses, o Bitcoin subiu 200%. Ele bancou, eu não sei se ele, na física ou na grana desse fundo aí, mas eles bancaram, né? Bancaram. E eu acho que essa foi a no peito. grande virada da Binance. Foi como quando o mercado olhou e falou, esses caras têm punch para ser o maior do mundo, assim, porque realmente os caras conseguiram bancar, pagaram todo mundo e a coisa fluiu muito, assim, de uma forma muito forte, né? As pessoas, a credibilidade deles aumentou muito, né? E agora estamos nos 20 mil dólares, acontece basicamente a mesma coisa, e ele só manda o funds are safe. Exatamente. Acabou. Exatamente. Alguma coisa, Pedro? Eu lembro bem dessa época aí, e eu também achei que foi alguma jogada de marketing da parte deles. Mas não sei, se tivesse essa correlação, ia ser maravilhoso também. É isso aí. Apesar de achar que não tem muita coisa para o Bitcoin voltar a subir, mas se acontecer, é sempre bom, né, ver o bicho. Que suas palavras sejam
previsível, assim, que as suas palavras se concretizem, Brunão. E o último fator para o nosso investidor e assinante ficar esperto, porque é importante, não no curto prazo, mas isso pode movimentar os mercados. Semana que vem tem reunião do G20, quarta e quinta-feira, e desde a última reunião, na verdade desde 2020, mas foi reforçado na última reunião do G20, o Financial Stability Board, que é um organismo dentro do G20 que promove, obviamente, como o próprio nome diz, políticas, regulações e oferece estudos quanto à regulação para a estabilidade dos mercados, vai apresentar o estudo que eles fizeram desde 2020, uma atualização do de 2020, sobre criptomoedas. E o foco desse ano é stablecoins. Então, assim, isso não é normativo, ou seja, não é uma lei, mas é uma recomendação para que os membros, né, do G20 possam seguir as suas diretrizes, né? O que se comenta no mercado é que tem muito a ver com uma regulação que está saindo na União Europeia agora, que vai ser usada como base para esse, quer dizer, a regulação usou esse estudo como base também. Então, é importante que, como toda regulação, não seja restritiva demais, que iniba a inovação, mas que possa trazer algum conforto para o mercado. Lembrando que não é normativa, é uma indicação, é um estudo para que os países ou os grupos de países, né, as uniões, possam tomar como base para a regulação. E é óbvio que o caso do Terra Luna influenciou, né, chamou mais atenção. Então, dentro dos focos possíveis de estudo, eles focaram muito nessa questão de stablecoin, e eles devem citar alguma coisa em relação a DeFi também, né? E só citar, porque, como a gente sabe, DeFi é uma questão muito mais complexa, muito mais difícil de se regular, mas eles estão de olho. Então é importante que o nosso assinante aí saiba que os homens estão olhando para isso e eles devem soltar alguma coisa. E, de novo, tomara que seja inibidor de maus atores ou de coisas erradas, mas que não iniba a inovação e que a gente consiga aí aproveitar. É o que eu digo das CDBCs, né? Se a gente já tem stablecoin, para que CDBC, né? Vamos tentar fazer uma coisa junto com a outra aí. Mais algum comentário de vocês? Mais alguma coisa? Uma informação importante de agenda semanal. Quarta-feira que vem nós temos a ata do FONC, tá? Às 15 horas. E na quinta-feira o bicho pega, porque às 9h30 da manhã nós temos divulgação do CPI nos Estados Unidos, os dados da inflação nos Estados Unidos, e é o que tem ditado o ritmo do mercado. E aí vai ter influência, trazendo esse assunto do desemprego, né? O desemprego caiu menos do que eles imaginaram que ia cair, né? Então, talvez nosso querido Mr. Powell dê alguma indicação de ser mais hawkish aí nos próximos meses. Perfeito. É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. Papo sempre bom com vocês. Queria agradecer a audiência dos nossos assinantes. Tentamos fazer aí o melhor conteúdo rápido, com uma pegada um pouco mais informal para uma sexta-feira à noite, ou no finalzinho do dia, quase noite, onde o pessoal já está quase abrindo a cerveja. A gente ainda não está no nível lá do sextou, bebê, mas a gente trabalha depois do meio-dia, mas a gente sabe que na sexta-feira o pessoal já começa a ficar um pouco mais tranquilo. Agradeço a audiência de vocês. Dicas, sugestões, por favor, fiquem à vontade aí de nos passar lá nos chats, né, lá nas comunicações, nas mensagens da plataforma On Research. Obrigado, agradeço aí mais uma vez, Bruno, Pedro, pela oportunidade de falar com vocês, e até a semana que vem com mais um Crypto Wrap Up. Forte abraço.